A dieta cetogênica é uma dieta com ingestão de baixas quantidades de carboidrato, com produtos doces e farináceos, consumo aumentado de lipídios provenientes de alimentos gordurosos e associada a um consumo proteico normal ou aumentado, proveniente das carnes e alguns tipos de grão. Ela foi primeiramente descrita por Hugh Coughlin em torno de 1920, com o objetivo de reduzir o número de crises convulsivas em pacientes epilépticos. No entanto, com o advento das medicações antiepilépticas, esse tipo de abordagem clínica perdeu espaço. Entretanto, por volta da década de 70, Dr. Robert Atkins propôs uma dieta para perda de peso com carboidrato bem restrito, com início composto por 2 semanas de dieta cetogênica. Ao longo do tempo, passou-se então a propor a dieta cetogênica como uma alternativa para a perda de peso. O alto consumo de lipídios, associado à baixa ingestão de carboidratos, leva ao desvio da via comum de degradação dos alimentos. A falta de carboidratos leva o fígado a degradar ácidos graxos, produzidos a partir da gordura, e a produzir corpos cetônicos em maior quantidade que o normal, os quais acabam sendo usados como fonte de energia, sendo importantes sobretudo para o sistema nervoso central, que não consegue utilizar os ácidos graxos energeticamente. Isso leva ao chamado estado cetogênico. A mudança para esse novo estado de produção de energia leva em torno de 4 dias após o início da dieta. A maneira de se obter esse estado da dieta é variável, sendo recomendada especificamente em casos de manejo da epilepsia, onde ocorre a internação do paciente para a indução de um estado de jejum, com consequente adaptação da dieta até que as proporções nutricionais estejam adequadas, quando, então, o paciente recebe alta. Esse estado cetogênico induzido no organismo demonstrou ser benéfico para o paciente em relação à perda de peso e redução da glicemia a curto prazo. Porém, inicialmente, há um aumento do colesterol que, entretanto, mostra-se reduzido em alguns meses. Além disso, especula-se que a dieta possa ser positiva para o manejo de outras doenças neurológicas, como o mal de Parkinson. No entanto, não há dados suficientes para dizer se os efeitos são benéficos a longo prazo e se há redução da mortalidade de fato. Especula-se que isso se deva, sobretudo, à dificuldade de adesão dos pacientes por longos períodos, devido ao fato de ser uma dieta bastante restritiva. Dentre os possíveis efeitos colaterais que ocorrem no início da dieta, um conjunto deles é muito relatado popularmente como keto flu. Embora não tenha sido encontrado registro desse termo nas publicações científicas, os sintomas são relatados em algumas publicações sobre o tema, consistindo em dor de cabeça, fog brain, fadiga, irritabilidade, náusea, insônia, constipação e diarreia. Não se sabe ao certo a causa desse estado e, em geral, esses sintomas passam em alguns dias. A dieta cetogênica pode levar também à desidratação, sendo recomendado um aumento na ingestão da água, que deve ficar em torno de 60 a 70 ml quilograma dia. Há uma halitose devido ao acúmulo de corpos cetônicos, há câimbras musculares devido à perda de magnésio e outros minerais, e há um aumento na micção devido ao aumento da excreção de água e de sódio. Outros efeitos colaterais descritos que podem ocorrer no início da ketoflu são hiperglicemia e acidose metabólica, que consiste no aumento da acidez sanguínea. Já em um período mais longo, os efeitos colaterais que podem existir são alterações do crescimento nas crianças, osteoporose, cálculos renais, déficits de vitamina e déficits de nutrientes. Essa dieta está contraindicada em pacientes com doença hepática, renal, cardíaca ou pancreática, com risco de agravo da doença. Está contraindicada também em estados de má nutrição ou retardo de crescimento, hipercolesterolemia familiar e doença do refluxo gastroesofágico, além de hiperinsulinismo congênito, porfíria, defeitos mitocondriais ou uso de propofol. Ainda, nessa está alerta sobre alguns veículos de informação que propagam a ideia de que a dieta cetogênica deve ser utilizada em pacientes oncológicos. Essa ideia se baseia na possível resposta terapêutica contra o câncer, ao se reduzir a ingestão de carboidratos e, consequentemente, a glicose sanguínea, que é a principal fonte energética dos tumores. Entretanto, a dieta cetogênica carece de um embasamento científico sólido que comprove sua eficácia e sua segurança quando utilizada em pacientes oncológicos, em que ela pode, inclusive, piorar o quadro do paciente. Ele pode ter uma rápida perda de peso e ficar mais fragilizado, não suportando, portanto, a quimioterapia. A dieta cetogênica, apesar de ser benéfica em alguns casos, como nas epilepsias de difícil tratamento, e de provocar uma rápida perda de peso, pode levar a alguns efeitos colaterais sérios e, além disso, é difícil de ser seguida por muito tempo. Ainda, ela demonstra não ser uma dieta balanceada e com possíveis efeitos colaterais em parâmetros fisiológicos e bioquímicos, especialmente relacionados aos rins e ao fígado. Além disso, faltam dados que comprovem os benefícios a longo prazo e a redução da mortalidade.
havendo indícios que ela pode, inclusive, aumentar esses parâmetros, pois, como poucos pacientes aderem à dieta a longo prazo, pode predispor ao conhecido efeito sanfona, em que o paciente perde e ganha o peso, o que comprovadamente aumenta a mortalidade.